Olá, todo mundo. Eu sou Giovanni do Monte. Vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje, gente, eu tenho que narrar para vocês. Eu tenho. Sabe quando a gente tem que fazer uma coisa? Pois é, eu tenho que narrar para vocês o que aconteceu na última sessão que eu joguei de A Irmandade da Naja. Vamos ver então o que está acontecendo com Acmenon lá na Estígia da Era Iboriana. Bora lá! Então é o seguinte, pessoal. Relembrando o que aconteceu no último episódio. O Moss e o Acmenon continuam viajando de volta para Sukhmet. No meio do caminho, eles encontraram um senhor idoso, aparentemente cego, parado, acampado ali. Haviam coisas com ele que possivelmente pertenciam não somente a ele, mas a outras pessoas. E eles então conversaram com esse homem, descobrindo que ele é um vidente. O Acmenon fez uma pergunta para ele sobre a questão de ele ser mais do que um humano, ou não ser humano, que foi algo, acho eu, que é lá do episódio 6, talvez até um pouco antes, que os filhos de Dagon e Derketo haviam dito a ele. Então ele ainda guarda essa curiosidade para se resolver mais à frente. Depois que estavam ali conversando, os homens que estavam com esse vidente reapareceram. E aí houve, obviamente, uma luta entre o Acmenon, o Moss e esses homens. Eles foram massacrados pelo Acmenon e o Moss, porque eles são feras. E o Acmenon decidiu carregar com ele esse homem cego, o vidente. Vamos ver então agora o que o Acmenon vai aprontar na sessão que eu joguei já e vou narrar para vocês, como é o meu costume, né? Dia 36. Um dia inteiro de viagem sem eventos notáveis, como nós já vimos definidos na rolagem de dados. Mas isso não significa um dia de completo silêncio. Acmenon e Moss levam o idoso cego. A sua presença, em virtude da sua deficiência, leva a um atraso na caminhada. Eu perguntei ao oráculo se o Moss se incomoda com isso. O oráculo disse que não. Perguntei se Moss tem algo a questionar para o Acmenon sobre a conversa que ele teve no dia anterior com o vidente. O oráculo disse que sim. E aí eu decidi já testar uma tese minha de que um dos melhores oráculos para se inspirar e para complementar outros RPGs na atualidade é o oráculo de inspiração do Intrépidos. E eu rolei ele para conseguir compor a conversa. Eu sabia o que ele queria perguntar, mas eu queria ter a tonalidade da conversa e tudo. Então eu fui rolando no oráculo do Intrépidos. A conversa ocorre quando a Acmenon, o Moss e o vidente param num curto descanso no meio das trilhas. Não quero invadir seu espaço, meu irmão, mas questões ficaram flutuando no ar neste último dia. De que se trata a dúvida que levantou para o vidente? Que história é essa de você não ser um humano comum? Foi algo que os filhos de Dagon e Derketo me disseram. Eu não sei mais do que isso. Acmenon respondeu e acenou para o encerramento do assunto. Perguntei então ao oráculo se o vidente tentaria conversar. O oráculo disse que sim, e mais uma vez eu recorri ao oráculo de inspiração lá no Intrépidos para compor essa conversa. Os termos caos grotesco apareceram, e eu perguntei, seria uma pergunta ou um presságio que esse vidente vai falar? E aí deu que é uma pergunta. Que tipo de vida leva alguém a ser como vocês? E caos grotesco forma corações tão secos. Você é muito ousado para esse tipo de pergunta, velho. Vocês são irmãos?
Eu ouvi o segundo chamando você de irmão. Pare de fazer perguntas, ou eu lhe deixo sem comida. E depois disso, a viagem segue de forma silenciosa e tranquila. Termina o dia 36, um ponto de experiência a mais, e vamos pro dia 37. Neste dia, teremos um evento no meio do caminho. Eu joguei na tabela dos ermos da Stygia e deixei de lado também uma tabela adicional que eu criei lá no meu blog. Mas eu gostei bastante do resultado na tabela original. Nós avistamos aldeões lavrando a terra às margens de um dos afluentes do rio Styx. Como nós temos a necessidade de passar discretamente, nós vamos nos concentrar para passar sem chamar a atenção. E vamos tentar disfarçar o fato de o vidente estar preso. Porque a gente não tem como prever a reação dos aldeões se eles virem que nós fizemos um prisioneiro. Sendo especialista em furtividade, eu testei com vantagem. Consegui um resultado excelente. Passamos sem incidentes. E aí, à noite, depois de muita caminhada também, nós rolamos um evento lá no nosso acampamento. O teste necessário para esse evento era um teste de investigação. O evento dizia: faça um teste de investigação para encontrar alguma coisa. Não foi bem sucedido, mas eu resolvi gastar um ponto de vontade. E apesar de que uma investigação, assim, algo para anotar, não faria muito sentido gastar vontade, eu meio que pensei numa justificativa para esse gasto da vontade. Então, se desse certo, gastei um ponto de vontade. E Acrimenon, então, encontrou evidências da presença de um pequeno cemitério no meio da vegetação, escondido entre as vegetações e tudo. E ele começou a bisbilhotar. Só que aí ele perdeu os destroços que ele seguia, e ele persistiu na busca, refazendo o seu caminho. E aí sim, ele encontrou algo que não devia. Um mausoléu. Uma grande estrutura que guarda uma tumba. Perguntei se as portas desse mausoléu seriam fáceis de abrir. O oráculo disse que não. Então eu voltei no meu caminho, marquei o lugar, a trilha certa para eu encontrar aquilo de novo. Voltei para junto de Mose e disse a ele: deixe o cego amarrado e venha cá. Com a ajuda dele, nós vamos forçar a abertura. Segundo as regras, quando a gente faz uma mesma ação juntos, temos vantagem. Rolei e conseguimos abrir a porta do mausoléu. Imaginem aquela poeirama voando. Um cheiro horrendo, pútrido, de algo em decomposição. Eu perguntei se aquilo que o evento determinava, eu enxergava de imediato ao fundo do mausoléu como um sarcófago. O oráculo disse que não tem um sarcófago. Então eu imaginei que aquilo que o evento determinou que tem aí está lá dentro sobre uma espécie de mesa de mármore. Um corpo espantosamente preservado apesar de tantos séculos de existência. Fétido, esquálido, sem pele, empoeirado, coberto de teias, com retalhos de roupa cobrindo, mas ainda discernível como um cadáver humano, não apenas ossos grudados juntos. Aquilo ali é uma múmia. E aí eu perguntei ao oráculo: a múmia está desperta, está acordada quando a gente avista? O oráculo disse não. Nós adentramos então o lugar, confiantes e curiosos. Enquanto investigamos o que possa haver de interessante ali dentro, o Moss comenta: ele deve ter sido importante para merecer a mumificação. Muitas coisas interessantes podem ser encontradas em um lugar como esse, respondeu Aquimenon. Mas o que menos me interessa é a identidade desse indivíduo. Ele pode ter sido um sacerdote? Quem sabe um feiticeiro? Ou um criminoso? Sugeriu Aquimenon. Talvez tudo isso
encerrou Moss. E quando enfim nós percebemos, no canto oposto da entrada, uma espécie de baú. Perguntei ao oráculo: a múmia se ergue? Eu achava muito provável, porque nós vamos mexer no tesouro dessa múmia. E ela pode estar amaldiçoada. Então, como eu achava muito provável, eu colei com vantagem para o sim. Porque nós queremos encrenca, né? Nós queremos aventura. E deu sim. O ser circular abre os braços que tinha sobre o peito. Olhos negros faiscam chamas escuras. E a criatura emite um grito horrendo, vindo das entranhas do inferno, acompanhado do fedor pútrido da morte. Ele se levanta da mesa pétrea em que foi deitado eras atrás. Eu imagino que ele esteja com alguma coisa tipo aqueles bastões curvados, talvez com lâminas. Acrimenon agora testa mente mais sobrevivência para evitar a loucura de ver aquilo ali. Não deu. Rolei com vontade. E consegui um bom resultado, só que o perigo de uma múmia é 14, gente. Tem que dar 14 o teste de loucura também. Então o que aconteceu? A Acrimenon se espanta. Achava que múmias andantes eram lendas. Aquilo arranha sua espinha como um calafrio. E apesar do esforço em se conter, segundo o seu treinamento, ele está apavorado. Moss não tem qualquer chance de não entrar em pânico, pois não é tão centrado quanto Acrimenon. Isso é como eu descrevo o fato de que o Moss não tem a perícia sobrevivência. Então não daria 14 nunca no resultado dele. Não tem como. 1 de loucura para cada um, gente. E apesar desse pavor, tudo que resta é atacar a criatura. Por quê? Porque as regras não impedem. Vamos lá então? Ataques das adagas. A ambidestria do Acrimenon. E ele consegue 2 golpes bem executados, causando 14 de dano. Não tá morta a múmia. Moss tentou também o seu ataque com o sabre que ele carrega. E mesmo com o gasto de vontade, ele não conseguiu. Ele tá apavorado demais para lutar como deve. E a múmia teve a sua vez. Perguntei o que ela ia fazer, jogando na tabela. E se ela ia atacar o Moss ou a Acrimenon. Atacou o Acrimenon. O Acrimenon ia tomar um golpe, mas eu rolei com gasto de vontade e aí consegui me defender. Segundo turno. Gente, se ele tivesse conseguido tocar, ia ser um baita dano. Um baita dano. Segundo turno. Novos ataques. Com a adaga e a múmia devolvida para os mortos. O que foi isso? Moss grita, esbaforido. Uma lenda trazida à vida. Vamos embora antes que renasça. Eu vim aqui por um motivo. Não sairei de mãos vazias. O Acrimenon tenta se recompor. Também está desconfiado do cadáver que vai se desfazendo diante de seus olhos, sob a luz da lua e do pequeno lampião que eles carregavam. Mas ele se esforça em manter a concentração, como foi treinado desde a infância pela Irmandade da Naja. Ele vasculha os bens guardados naquela tumba, que deviam pertencer à múmia. Aí eu rolei os tesouros que deviam vir. E ele acha então joias no valor de 300 moedas, que se juntam às 2 moedas que o tesouro já guardava. E o segundo tesouro eu decidi escolher, gente, porque não é toda a vida da gente que a gente encontra uma múmia para enfrentar. Eu nunca tinha enfrentado uma múmia, nem jogando D&D, e eu decidi que eu ia escolher esse tesouro. O Acrimenon encontrou o livro de Skelos, uma cópia dele pelo menos. E ele vai levar o livro de Skelos para a Irmandade da Naja. Com isso, Moss e Acrimenon recolhem tudo nas suas mochilas, sacos, e levam de volta a pilhagem da sua aventura para junto do vidente. Nesse momento eu decidi escolher um nome para o vidente, porque até então eu não havia escolhido. Ele se chama Imran. Aí eu perguntei, só por descargo de consciência, se o Imran teria tentado fugir enquanto nós estávamos nos aventurando. O oráculo foi generoso e disse que não. Então nós encerramos aquela noite em silêncio, tentando recompor as nossas mentes. Não sei se nós vamos dormir direito.
mas um XP a gente ganhou. E recuperamos um de vontade. Com isso eu encerro a aventura de hoje. Até a próxima. Sigam o convite do narrador. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem. Tchau, tchau.